Bom dia, boa tarde, boa noite, voltei. Como diria Roberto Carlos, eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Já fazia tanto tempo que a gente não se via, né? Quem assistiu Titanic já faz 84 anos que a gente não se via. Começaram as minhas tutorias na faculdade, as tão temidas tutorias. E aí eu tava meio que destinando o meu tempo um pouco para elas. Vocês têm bastante aula no canal do YouTube já disponível. Então, que é moleza, como eu diria, senta no pudim. Vamos voltar mais uma aulinha. Como que tá o modelo EAD? O que vocês estão achando disso? Estão gostando? Na verdade, não, né? Saudade de tapar rua, saudade de bater perna, né? Mas é o que tá tendo, né? Então vamos continuar nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar o estudo da gramática, a ânsia pelo saber. Professor estava com uma saudade da gramática que não tem ideia, não é, gente? Todo mundo estava com saudade de gramática, não é? Eu imagino que a resposta seja sim, e sem ironia por trás. Então vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Vamos falar hoje da sintaxe dos pronomes pessoais. Professor, se você está misturando, você está louco? Como assim você vai misturar sintaxe com pronome pessoal, que é uma classe morfológica? Você vai misturar a porra da morfologia com sintaxe? Sim. Por quê, professor? Porque é assim que gosta-se de cair nos vestibulares. Os vestibulares, eles gostam de fazer a análise sintática quando você coloca determinado pronome lá. Você analisar o você analisar o lhe, você vai analisar o que aquele determinado pronome faz numa determinada frase. Vamos estudar isso? Vamos lá, pessoal, ergue a cabeça assim na coroa cai. Vamos lá. Vamos falar da sintaxe dos pronomes pessoais. Lembrando, uma tabelinha que é importante, essa tabelinha, a tatuagem que eu tenho é aqui atrás, essa tabela aí. É muito importante essa tabela, gente. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Recapitulando, a gente já teve aula disso lá fora, lá atrás, faz mais ou menos 42 mil anos que a gente teve aula disso. Tá enferrujado? Então vamos desenferrujar isso aí, ó. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, você? Não. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Nossa, professora, eu confundo tudo isso. Calma, pequeno gafanhoto, vamos devagarzinho. Pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Tô zoando, gente, vai, vamos lá. Me, te, se, o, alhe, nos, você, os, as, lhes. São os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Átono do sentido de metafonia mesmo, átono. Agora, pronomes pessoais oblíquo do caso tônico, mim comigo, ti contigo, ele, ela, se consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, se consigo. E aí vocês têm que lembrar que existe uma grande dicotomia entre, professor, o que é dicotomia, meu Deus do céu? Dicotomia é a mesma coisa que dualidade, no sentido de que existe, portanto, uma dicotomia entre o pronome pessoal do caso reto, e o mim. Porque você fala assim, para mim estudar, para mim fazer, pelo amor de Deus, não estou sendo preconceituoso linguisticamente, para quem já assistiu a aula de variação linguística, mas, todavia, mim não conjuga verbo. A tiazinha lá, a professora Helena, lá da quarta série, ela falava, né? Mim conjuga verbo. Tragam este conceito até hoje, que vai ser muito importante. Mim não conjuga verbo. Conjugar verbo pressupõe-se a ideia de sujeito. Um sujeito é um pronome pessoal do caso reto, na maioria das vezes. Mim não conjuga verbo. Ok? Continuando. Vamos falar dos pronomes pessoais do caso reto. A função sintática mais notória, mais eminente que os pronomes pessoais do caso reto desempenham dentro da análise sintática é como sujeito de uma oração. Sempre, professor. Na maioria das vezes, senão não seria gramática. Vejamos alguns exemplos. Ela gostaria que nós fôssemos até a sua casa. O sujeito do verbo gostar é ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. O sujeito do verbo
Ir, no sentido de fôssemos, é nós, que também é um pronome pessoal do caso reto. Tu podes começar a leitura? Podes começar uma locução verbal, cujo verbo poder é um auxiliar e começar é o verbo principal. Qual é o sujeito desta locução verbal? Tu, que é um pronome pessoal do caso reto. Eu quero um sorvete de baunilha. Lucas também. Eu é um sujeito dessa frase, do verbo querer. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Eles precisam de mais dinheiro. Lucas também. Então, eles é um pronome pessoal do caso reto, que desempenha a função de sujeito perante o verbo precisar. Veja que, habitualmente, os pronomes pessoais do caso reto, dentro de uma análise sintática, eles desempenham o papel de sujeito. Joia, joia? Agora, os pronomes pessoais do caso reto, eles podem aparecer em outras funções sintáticas também, quando eles estão preposicionados. Olha aqui, ó. Eu não falo com ele porque brigamos. Esse com ele é meu objeto indireto, ok? Então, esse ele aí, ele está sendo acompanhado por uma preposição, ele está sendo preposicionado, isso indica que ele não desempenha a função de sujeito. Lembra? Não existe sujeito preposicionado na língua portuguesa. Então, este ele não vai ser sujeito, vai ser outra função sintática, no caso, objeto indireto. Joana trouxe o livro para nós. Idem, é a mesma ideia. O nós é um pronome pessoal do caso reto. Porém, ele está preposicionado. Logo, ele não vai desempenhar a função de sujeito, porque não existe o sujeito preposicionado. Para nós, é um objeto indireto também. Disse a vós que não havia problema. Quem diz algo a alguém. Que não havia problema vai ser minha oração subordinada, substantiva objetiva direta, que vai funcionar, a gente não viu isso ainda, né? Que vai funcionar como objeto do verbo dizer. Só que quem diz algo a alguém. Esse algo é que não havia problema. A alguém é a vós, então é o meu objeto indireto. Então esse a vós vai funcionar como OI. O verbo dizer é um verbo bitransitivo. Beleza? Então o vós aí, ele desempenha como o núcleo do meu objeto indireto, porque ele está sendo preposicionado antes. Só que assim, gente, não é só essa moleza, não. Vamos lá, ó. Os pronomes do caso reto, eles podem exercer também outras funções. Porque, professor, porra, você só citou objeto indireto. Ah, então é só sujeito objeto indireto? Não, pequeno gafanhoto. Olha aqui, pronome pessoal do caso reto pode adquirir a função de predicativo do sujeito. Lembra que é um predicativo do sujeito? Aquela classificação sintática que me dá um atributo ao meu sujeito, seja por meio de uma construção sintática na qual exista um verbo de ligação e, subsequentemente, há um atributo do meu sujeito, ou até você tem um verbo significativo e você tem um predicativo do sujeito de maneira posterior ou até deslocado antes do verbo, certo? Que aí você tem um predicado verbo nominal, lembra dessa classificação de predicado? Então, quando você tem predicativo do sujeito, você pode ter tanto um predicado nominal, que é quando tem verbo de ligação, que é um verbo não significativo, tanto quanto você pode ter também um predicado verbo nominal. Ok? Função de predicativo do sujeito. O problema da relação sou eu. Essa frase não é para mim não, tá, gente? O problema da relação sou eu. Esse eu é o predicativo do sujeito. O problema da relação. Eu é um atributo ao o problema da relação. Entende? Sou é do verbo ser, então é um verbo de ligação, temos um predicado nominal. Esse eu desempenha a função de predicativo do sujeito. Minha grande amiga é ela. Olha o verbo é aí. Funciona como um verbo de ligação. Ela é o predicativo do sujeito. Pode desempenhar a função de vocativo, sobretudo o tu e o vós. Tu, você? Não. Tu e vós. Ei, tu, pode me ajudar? Podes me ajudar, na verdade? Olha o vocativo. Vocativo, lembrando, é um chamamento, certo? É uma partícula de designação chamativa, ok? Lembra? Vamos fazer um paralelinho rápido. Figura de linguagem relacionada a um vocativo exacerbado é uma apóstrofe. Típica em poemas do Castro Alves, por exemplo, ok? Se tem algumas preposições, são chamadas de preposições acidentais, tipo resgate, relacionado com acidente. Não, né? Não foi boa essa piadinha. Ok, gente. Você tem algumas expressões adverbiais, olha aqui.
preposições desse tipo: afora, fora, exceto, menos, salvo, segundo, tirante. Professor, tirante não é aquilo que você coloca aqui para beber? Saudade disso, né? Nas festas, né? Enfim, não, gente. Tirante é uma palavra que tem mais de um significado. Ela pode funcionar como uma preposição acidental e também como um substantivo tirante, que você colocar aqui para amarrar o copinho. Beleza? Agora, quando você tem essas preposições, após elas você tem que usar um pronome do caso reto. Hã? Entendi. Vamos lá, vamos ver uns exemplos. Salvo eu, todos foram a festas. Agora, salvo mim ou salvo eu? Salvo é uma preposição acidental, no sentido de, salvo eu, todos foram a festa, ou seja, exceto eu, todos foram a festas. Todos foram a festa. Eu coloco no plural porque eu tô com vontade de ir em várias. Salvo eu, todos foram a festa, exceto eu. Quando você tem alguma dessas preposições, no sentido de essas preposições acidentais, como salvo, como tirante, como afora, como exceto, você tem que colocar na frente um pronome pessoal do caso reto e não o do caso oblíquo, beleza? Podem permanecer na sala, exceto ela, ok? Não exceto... qual que é a referência? Exceto se, exceto si, exceto lhe, não. Exceto ela. Pronome pessoal do caso retinho. Pronome oblíquo ato. Nós mudamos o foco. Estávamos olhando para o caso reto, agora vamos olhar para o caso oblíquo. Ah, professor, o caso oblíquo tem 2. Então vamos devagar, pequeno príncipe gafanhoto. Vamos olhar primeiro para o pronome oblíquo átono. Os pronomes oblíquos átonos, na maior parte das ocasiões, eles costumam funcionar como objeto. Objeto direto. Minha família me ama de verdade, só a família, né? E minha família me ama de verdade. Quem ama, ama algo ou alguém. Ok? Então, o objeto direto é o me. Ama, me. Objeto direto. Certo? Lembra, professor, mas me aí não é a mim. A mim seria uma concepção de objeto direto preposicionado. Até porque o verbo é amar. Quem ama, ama algo ou alguém. Beleza? Amar a Deus é um objeto direto preposicionado. Certo? Objeto indireto. Entregou-lhe os documentos. Objeto indireto, você usa muito o lhe. O lhe funciona como objeto indireto. Na maior 99% das vezes. Senhor, aquele 1% é o quê? É vagabundo? Não. Pode ser um valor possessivo, pode ser outras ocasiões que a gente vai falar já. Calme. Entregou-lhe os documentos. Quem entrega, entrega algo a alguém. O que você entrega? Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou os documentos. Os documentos, meu objeto direto. Lhe, quer dizer, a ele, é meu objeto indireto. Então, tanto me quanto lhe são pronomes oblíquos do caso átono, que estão funcionando como diversas funções sintáticas. Quando você tem os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, eles vão atuar exclusivamente, olha o que eu estou falando, exclusivamente com objetos diretos. Grava isto no seu cognitivo. O, a, os, as, objeto direto. Quanto ao carro que comprou, se não o pagar até amanhã, será processado. Quem paga, paga algo, se não pagar o, ou se não o pagar. Neste caso, o não é uma partícula atrativa. Então, este meu pronome oblíquo átono, ele vem antes do verbo, porque ele é atraído pelo não. O não é um imã que puxa ele. Se não, se eu colocasse ele depois do verbo, se não tivesse o não ali, por exemplo, ele seria pagá-lo, né? Pagá-lo. Lembra que contrai? Eu já expliquei isso na aula de pronome. A gente vai falar já mais um pouquinho disso. Contrai, pagá-lo, certo? Então, como tem o não é uma partícula atrativa que puxa o pronome antes do verbo. É um caso de próclise, ok? A gente vai ter aula de colocação pronominal. Ela me entregou o convite pessoalmente. Agradeci-o comovido. Quem agradece, agradece algo. Queridos alunos, informo-os de que a prova será difícil. Professor do 5º ano falando isso, aterrorizando os alunos. Informo-os,
eu estou informando alguém de algo, ou tem uma outra concordância, que é informar eu falei, né? Informar alguém de algo ou informar algo a alguém. São essas duas conjugações que ele tem. Neste caso, é informar alguém de algo. Aí esse alguém vai funcionar como objeto indireto. Beleza? Levei sua bolsa para casa e a esqueci lá. Quem esquece, esquece algo. Certo? Professor, também não está certo esquecer-se de algo? Olha o C no meio. Eu, professor, no meio? Não, o C, partícula C que nós falamos na última aula. Esquecer-se de algo. Aí beleza, tem o D. Agora, esquecer-se pura e simplesmente só o verbo solitário, alone, ele é esquecer algo. Bacaninha? Você conhece a Isaurinha? Eu também. Conheço. Quem conhece, conhece alguém. Beleza? Então, os as funcionam como objeto direto. Olha esse exemplo, muito bonitinho. Quem que é esse? Jânio Quadros, já ouviram falar, né? Aulinha de História do Brasil. Jânio Quadros, cujo vice era João Goulart, o comunista. Jânio Quadros, que só fez cagada aqui no Brasil, renunciou com uma tentativa de jogada política para ver se iam pedir a volta dele. Se fodeu. Jânio Quadros, para quem não sabe, ele era um professor de gramática. Olha que frase interessantíssima que ele disse. Filo, por que quilo? E eu pergunto a todos vocês, essa frase está certa do ponto de vista gramatical? Sim, professor! Por quê, queridos alunos? Porque ele era professor de gramática. Mas a frase está errada, gente. Nossa, o professor de gramática errando isto? Sim. Filo, por que quilo? Qual é o erro nessa frase? Quilo é com K? Não, gente. Não é isso. A frase correta seria filo porque o quis. Filo é do verbo fazer. Olha que coisa feia que ficou. Seria dizer, por exemplo, fiz isso porque eu quis. É isso que significa a frase. Fiz isso porque eu quis. Fazer isso eu contraí com o verbo filo. Isso, filo, contraí. Ok? Porque quilo. Porque quis. Agora, quis o quê? Isso. Só que quis isso, contraí quilo. Só que ele se esqueceu que o porquê, assim como o não no último slide, é uma palavra atrativa. Então o porquê puxa o pronome para frente. Então não é aquilo, é o quis. O relativo ao objeto, um caso oblíquo átomo, funcionando como objeto direto, ele tem que ser deslocado antes do verbo, no caso de próclise, porque o porquê é uma conjunção atrativa. Beleza? Então, Jânio Quadros, esse foi mais um erro seu. Vamos ficar bem atento às transformações que eu havia citado esse momento todo, praticamente. Com os verbos terminados em R, S ou Z, vou repetir. Os verbos terminados em R, S ou Z, quando os verbos terminam nessas três letrinhas, os pronomes o, a, os, as, eles vão receber o L. É o fenômeno da contração que eu havia comentado. Amar as flores. É a mesma coisa que amá-las. Olha o L aí no meio. Atrair o cliente. Atraí-lo. E às vezes quando você tem um caso de hiato, a gente vai ver isso ainda em ortografia. Mas você percebeu que recebeu um acento agudo, o I, do verbo atrair? Porque na separação silábica ele fica sozinho. Tracinho, tracinho, I, lo. O I fica sozinho, então ele tem uma pronúncia, uma prosódia mais forte, portanto ele recebe acentuação. Isso a gente vai ver na aula de acentuação. Quando você tem alguns verbos que são terminados em ditongo nasal ou M, eles vão receber o N nesse processo de contração. Ditongo nasal, nariz entupido, mexe com o nariz. Põe, você tá vendo que é só o nariz que trabalha? Põe a mesa. Você percebe que o nariz até vibra a hora que você fala isso. Põe a mesa, põe na. Olha o N na frente do A, que é um pronome oblíquo átono que se refere à mesa. Amavam a música, amavam na. Beleza? Tem essa contração. Quando os verbos eles estão no plural, no que diz respeito a essa contração, eles perdem o S. Tem exceção, professor? Óbvio, como diria o cara do poço. Óbvio.
Então, exceto com o lhe. Vamos ver alguns exemplos? A conjugação com relação a nós do verbo colocar. Colocamos, nós colocamos no presente. Colocamos isso. Então, colocamos-nos. Colocamo-nos. O S do final é suprimido. Olha aqui, colocamo-nos à disposição. Quando os verbos eles estão no plural e você vai fazer essa contração onde aparece o N, ele perde o S. Encontramo-lo em petição de miséria e não encontramos-lo em petição de miséria. Agora, quando você está trabalhando com um lhe, o S não sai da sua palavrinha. Ele fica lá. Entregamos-lhe todos os documentos. E não entregamos-lhe todos os documentos. O lhe é chato, é cuzão. Ele não permite que o S suma. Ok? O pronome lhe, na maior parte das vezes, como eu havia dito, ele assume a função de objeto indireto. Fala-se muito das leis, mas ninguém lhes obedece. Obedecer a algo. Esse lhes funciona como objeto indireto. Ela me entregou o convite pessoalmente. Agradeci-lhe comovido. Agradecer a alguém. Esse lhe agradeci a ela. Portanto, objeto indireto. Queridos alunos, informo-lhes que a prova será difícil. Quem informa, informa algo ou alguém. Aqui é a outra conjugação, lembrando aquele outro exemplo? Aquilo lá era informar alguém de algo, aqui é informar algo a alguém. Então, se você muda essa dicotomia que eu havia comentado também, se você muda essa ordem, você muda a regência. Então, no sentido de informar algo a alguém, esse alguém é meu objeto indireto. Então, você não vai utilizar o a, o os e os as. Você vai utilizar o lhe ou lhes. Porque o lhe vai assumir a função de objeto indireto. Essa é a principal diferença da aula, talvez a mais importante da aula que vocês têm que fixar. Um funciona como objeto indireto, o a, os, as, e o lhes funciona como objeto indireto. Custou-lhe acreditar em mim. Custar a alguém algo, ou custar algo a alguém. Mesma coisa. Custou a ele. Entendeu? Então o lhe aí significa a ele. Conversei com a Isaurinha e solicitei-lhe que me desse algumas informações. Solicitar algo a alguém. Esse lhe solicitei a ela. É meu objeto indireto. Atenção, senhores telespectadores, para o top de 5 segundos. Não, vamos lá, foco. Lucas, você que está desfocado. Alguns verbos transitivos indiretos, VTI, eles não admitem o uso do lhe ou do lhes. Por exemplo, gente, o verbo anuir, visar, aspirar, assistir, referir-se e aludir. Estes verbos, eles não aceitam o lhe pertinho deles. Eles não querem o lhe perto. Quanto ao casamento de nossa filha, não posso anuir a ele jamais. Não anuir-lhe. Tá errado, anuir-lhe. Na conjugação, esse a ele significa lhe. Só que o verbo anuir não aceita o lhe. Anuir significa abrir mão. Quanto ao casamento de nossa filha, eu não posso anuir a ele jamais. Não posso abrir mão dele jamais. Cada vaga em medicina é almejada por centenas de milhares de jovens anualmente. Visem a ela com determinação, portanto. Não visem-lhe. Certo? Não admite o verbo visar. E aí eu estou usando o verbo visar como um verbo transitivo indireto, na sua conjugação enquanto verbo transitivo indireto. Objeto indireto, porque o visar tem duas coisas, né? Visar no sentido de mirar, olhar, é um verbo transitivo direto, e visar no sentido de almejar, objetivar. Aí seria um verbo transitivo indireto. Eu até brinquei com o aspirar, fazendo assim. Esse ato de aspirar algo seria uma conjugação que diz respeito ao verbo transitivo direto. Aspirar, a sua conjugação enquanto transitivo indireto, seria também a ideia de almejar, de chegar a alguma situação de consequência, ok? Não seria a ideia disto, ok? Se este filme não é tão maravilhoso assim, assistamos a ele, então, não assistamos-lhe, ok? Seria assistamos a ele,
certo? O verbo assistir, lembra? Dupla conjugação também. Quem assiste, assiste a algo. Assistir algo significa ajudar, ok? Você diz que não citei sua aprovação, mas me referi a ela ontem mesmo. Olha o verbo referir. Nesse caso é um verbo referir-se, é um verbo pronominal, por isso me antes. Referir-se, conjugado na primeira pessoa, me referi ou referi-me. Beleza? Tem outras funções sintáticas que o ler pode assumir? Claro. Olha aqui. Adjunto adnominal é quando você tem ele com um valor possessivo, de posse. Arranquei-lhe as ideias, significa arranquei as suas ideias. Você percebe que o lhe aí não é um objeto indireto. Não está transmitindo uma característica a algo ou a alguém. Não. Ele está relacionando, ele está especificando o valor dessas ideias. Ele está trazendo uma especificidade com relação a essas ideias. Lembra, especificidade está relacionada com a adjunta de nominal. Arranquei as suas ideias. Se fosse assim, seria fácil de você identificar que suas é adjunta de nominal. Só que como você tem o lhe, fica implícito a ideia desse adjunto de nominal. Portanto, a conjugação desse lhe vai ser adjunta de nominal porque ele tem valor possessivo. Tocou-lhe o rosto pálido. Tocou o seu rosto pálido. Complemento nominal. Complemento nominal, completo nome, certo? A tradução livre, vamos dizer assim. A gravata não lhe é compatível, não é compatível a ele. Sir, mas isso não é um objeto indireto? A ele? Quando ele está se relacionando com um verbo. Lembremos que objeto é complemento de verbo. Agora, esse a ele está se relacionando a um nome que é compatível. Compatível é um nome, no sentido da classificação morfológica, é um adjetivo, não é bem um substantivo. Mas a gente fala, grosso modo, nome porque significa que não é verbo. Ok? Então, seria um complemento nominal, esse a ele. Então, o lhe aí funciona como complemento nominal, porque ele está completando o sentido de um nome, ok? Que é compatível. Tenha-me consideração. Consideração é um substantivo, é um nome. Esse me é consideração por mim. Não está completando o sentido do verbo ter. Está completando o sentido de consideração. Por isso, complemento nominal e não objeto indireto. Os pronomes me, se, nos, vos, eles podem tanto ser objetos diretos como indiretos. Olha os exemplos. Os alunos sempre me respeitaram. Respeitar a alguém, objeto direto. Os alunos sempre me obedeceram. Obedeceram a alguém. Olha o me aí como objeto indireto. Aquele problema te aborreceu. Aborreceu a alguém, objeto direto. Ofereceu-te um bom salário. Oferecer é um verbo bitransitivo. Oferecer algo a alguém. Esse te é objeto indireto. Ela nos olhou com desprezo. Olhar alguém. Esse nos é objeto direto. Disse-nos palavras cruéis. Esse nos é objeto indireto. Perceba, portanto, que me, te, se, nos, vos pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Professor, então o que eu faço? Choro? Também. Mas, além de chorar, você tem que sempre analisar o verbo, analisar a regência verbal. A gente vai ter uma aula só de regência, e com esta aula você não vai mais chorar. Você vai acertar, é diferente. Os pronomes do caso oblíquo tônico, mudamos a análise, agora vamos olhar para o caso oblíquo tônico. Eles vão exercer a função de objeto direto, porque eles sempre vão estar preposicionados. Olha aqui, ó. Houve acusação contra mim. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Ele está preposicionado. Então ele vai funcionar como objeto indireto. Aí está escrito direto, né? Não, é objeto indireto. Houve acusação contra mim. Certo? As encomendas foram entregues a nós. A nós, objeto indireto. Entregou algo a alguém. Esse a nós é meu objeto indireto. Beleza? Conte essa história para ele. Está preposicionado, então jamais seria objeto direto. Está errado ali no slide. Beleza? Então, eles vêm, antes deles vem uma preposição, eles são preposicionados, então eles vão desempenhar a função de objeto indireto. Ok? Esses daí. Caso oblíquo tônico. O mais importante do caso oblíquo tônico é o mim, que você tem aquela dicotomia com o eu, né?
Eles também podem expressar outras funções sintáticas. Por exemplo, ó, não tenho necessidade de ti. O ti é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Só que ele está complementando um nome, um substantivo que é necessidade. Complementando o nome. Então, ele é um complemento nominal. Você quer viajar comigo? Saudade de viajar, né? Você quer viajar comigo? Está complementando a ideia de viagem. É um adjunto adverbial. É dispensável, porque viajar não precisa de complemento. Esse comigo dá uma ideia de companhia. Então, é um adjunto adverbial, esse comigo, que é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Pode ser um agente da passiva. Ó. Este conflito será mediado por mim. Ó, esse conflito, voz passivo nesse caso, né? Esse conflito é o sujeito paciente. Será mediado minha locução verbal por mim, é o meu agente da passiva. Tá sendo preposicionado, mim, um pronome pessoal do caso oblíquo tônico que está funcionando como o núcleo do meu agente da passiva. Certo? Conosco e convosco. É raro alguém dizer, nossa, conosco. É muito difícil você ver alguém falar conosco, muito menos convosco, né? Eles podem ser substituídos por com nós e com vós, respectivamente, quando eles são reforçados por algumas palavrinhas, como, por exemplo, outros, mesmos, próprios, todos, algo numeral, ou ambos. Quando eles são reforçados com essas palavrinhas, você tem que abrir. A única certeza era de que ele viajaria conosco. Agora, olha na próxima frase, a única certeza era de que ele viajaria com nós dois. Olha o dois, que é um numeral, especificando quem são esse nós. Quando eu tenho essa especificidade, essa, como eu posso dizer, essa especificação de maneira geral, eu abro, eu não deixo juntinho, ok? Como precisava ir conosco, desisti imediatamente. Como precisava ir com nós todos, ao todos especificando quem, na verdade, representa esse nós. Aí eu abri. Com nós todos, não conosco todos. Estaria errado falar conosco todos. Com nós todos. Eu abro. Beleza? Os pronomes se, si, consigo. No Brasil, está chovendo mulher. Não. Já ouviu essas músicas? Depois você digita no Ídolos. Um cara que canta assim, no Brasil. É muito engraçado. Enfim, voltando. No Brasil, esses pronomes eles funcionam como reflexivos, aquela ideia de reflexividade. Lembra a voz passiva reflexiva? Você provoca determinada ação e ela recai sobre você mesmo? Joana mirou-se no espelho, voz passiva reflexiva. Portanto, esse se aí é um pronome oblíquo tônico com função reflexiva. A gente até falava na última aula do se, a gente falava pronome reflexivo, só. Só que, professor, eu quero ir além. Então, pronome oblíquo, ou melhor, pronome pessoal do caso oblíquo tônico reflexivo. Olha, chique. No meio da palavra já esqueceu o resto, mas tudo bem. A classificação é essa. A gente só falava de pronome reflexivo. Na última aula a gente só falava de pronome reflexivo. Mas não, o nome é bem mais chique que isso. O mestre levava o saber consigo. É a mesma análise. O consigo é uma ideia reflexiva, com ele mesmo. Ele somente é capaz de pensar em si mesmo. Esse si traz uma ideia de reflexão, cai sobre ele mesmo. Ele pensa em si mesmo. Olha que ideia reflexiva. Joia? Olha essa frase. No Brasil seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina, disse essa Sheila aí. Tá certo ou tá errado essa frase? Talvez muita gente tá rindo. Que burra! Falando mim não conjuga verbo. Errou. Tá certo ou tá errado, gente? Tá feio, né? Aparentemente, você olha assim e fala, nossa, mim conjugando o verbo, fazer um verbo significativo, não pode ter o mim como sujeito. Essa frase está certa ou tá errado? Vou perguntar de novo. Errado? Está certo, gente. Essa frase está certa. Professor, nossa, meu Deus, agora eu confundi tudo na minha cabeça. O que eu faço? Professor Helena ensinou errado? Não. Realmente, mim não conjuga verbo. Só que lembra que eu havia falado para vocês sempre ficarem atentos para a ordem direta e a ordem inversa. Essa frase está muito na ordem inversa, gente. Olha a mudança que eu vou fazer. No Brasil, fazer um curso de medicina seria muito difícil para mim. Pronto. O mim desempenha uma função oblíqua-tônica, não uma função de caso reto. Não está desempenhando uma função de sujeito. Está desempenhando uma ideia de opinião. Para mim,
e isso é tal, tal, tal. E não, o mim aí não é o sujeito do verbo fazer. Fazer um curso de medicina, isso representa o sujeito do verbo ser, do seria, ok? Então você tem uma oração subjetiva deslocada. Fazer um curso de medicina é minha oração subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Está deslocado, está distante daquele verbo seria. Então esse para mim, ele só está trazendo uma ideia extra aí. Não, ele não é o sujeito do verbo fazer. Portanto, essa frase está certa. Você que debochou dela, errou! Vamos então dualizar. Eu, tu, eu? Não. Eu, tu, contra mim e ti. Quando esses pronomes eles funcionam como sujeito, se utiliza o caso reto. Os políticos discursavam para eu ouvir. Ouvir é um verbo significativo. Ele precisa de um sujeito. Eu é um sujeito do caso reto. Então você vai utilizar o pronome do caso reto quando ele desempenha a função de sujeito. Entre eu comprar e tu chorares, é melhor que eu compre. Eu e tu são do caso reto. Mim e ti é do caso oblíquo tônico. Então, você está utilizando ele como sujeito, então você vai utilizar o caso reto. Eu e tu. Entre eu comprar e tu chorares. Porque eu é sujeito do verbo comprar. E tu é sujeito do verbo chorar. Então, desempenhando a função de sujeito, caso reto. Quando eles não são sujeitos, você utiliza o caso oblíquo. O exercício foi fácil para mim. Não o exercício foi fácil para eu. Feio até, né? O exercício foi fácil para mim. Entre mim e ti, restam ilusões. Você perceba que mim e ti não é sujeito de nada. É só uma consideração, uma ponderação aí que eu estou citando. Então, mim e ti, ele é o caso oblíquo. Ele não está funcionando como sujeito. Aí que você utiliza entre mim e ti, restam ilusões. Agora, olha outro exemplo lá em cima. Entre eu comprar e tu chorares, perceba, eu coloquei verbo aí no meio, esse verbo vai precisar de um sujeito. Aí o sujeito tem que ser representado por um pronome pessoal do caso reto, jamais do caso oblíquo tônico. Tem alguns recursos que você utiliza, alguns recursos literários, que são para dar ênfase. Olha, por exemplo, o objeto direto pleonástico. O amor, ela o procurou em todos os homens. A gente já viu isso na aula de objeto direto. Isso é um recurso enfático. Você utiliza o para se referir ao objeto direto. E lembremos, o o funciona como um objeto direto. Só que aí o amor, que é meu objeto direto semântico, ele já está sendo explícito na frase. Então ele também é meu objeto direto sintático. Dizer ela o amou, eu estou sendo pleonástico, eu estou sendo prolixo, eu estou sendo redundante. Então é suprimível. Eu estou enfatizando novamente justamente para dar uma ideia de ênfase. Eu estou notabilizando aquilo. A correntinha guardou-a no bolso direito. É a mesma situação. Ok? Você tem uma figura de linguagem chamada anacoluto. Anacoluto é uma figura de linguagem que diz respeito a uma quebra da expectativa, uma quebra de uma sequência sintática. Por exemplo, você está conversando normalmente, fala assim, o livro, poxa, eu esqueci ele no carro. Esse poxa aí no meio, eu estou quebrando a expectativa daquela minha frase. Ela não está sendo construída sintaticamente de maneira correta. Esse poxa aí no meio quebra a lógica da escrita. Portanto, a anacoluto é uma figura de linguagem ligada à sintaxe que faz com que se quebre aquela sequência sintática. Me parece que o senhor está enganado. E o desgraçado tremia-lhe as pernas, sufocando-o a tosse. Tem nada a ver esse o aí. Tremiam-lhe as pernas, beleza, tremiam-lhe as pernas, significa um valor possessivo, adjunta de nominal. Tremiam as suas pernas. Agora, sufocando-o a tosse. Se ele está só sendo um recurso enfático. Do ponto de vista sintático, não tem consideração nenhuma. Ok? É só um recurso para dar uma notabilização melhor. Me parece que o senhor está enganado. Me parece, sabe? É quando você tem essas estruturas, você tem determinado tipo de anacoluto na linguagem oral. Só que também pode ser uma ideia de um pronome de interesse, quando ele não tem função. Quando a gente fala pronome de interesse, significa que ele não tem função. Você me anda com espingarda? Como? Ele me errou a questão mais fácil, acredita? Você percebe que esse me, ele é dispensável, ele não precisa estar ali, você pode substituir ele. Ele me errou a questão mais fácil, acredita? Esse me não tem função.
Quando ele não tem função, você classifica ele como pronome de interesse, sem função. Só que também, determinados recursos enfáticos podem estabelecer um pronome tônico reforçando o pronome átono. Como assim, Lucas? Fala mais devagar. Que me importa a minha glória? Não é uma ideia pleonástica? Que me importa a mim? Esse me e a mim tem iguais valores semânticos. É a mesma coisa. Me e a mim. Ele disse-te a ti que poderias ficar. Você perceba que esse pronome tônico reforçando o átono denota a ideia de objeto indireto pleonástico. No slide anterior eu citei objeto direto pleonástico. Aqui é o objeto indireto pleonástico. Ele disse-te a ti que poderias ficar. Um objeto indireto pleonástico. Aula de paralelismo, eu já criei para vocês uma aulinha extra, e você tem que sempre ter uma concordância entre as pessoas do discurso. Olha aqui, o você, do ponto de vista da fala, é como se você estivesse falando de uma segunda pessoa. Lembra as pessoas do discurso? Primeira pessoa, a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. O você dá a ideia de que é segunda pessoa, né? Estou falando com você, da ideia de tu, implicitamente. Mas o você, do ponto de vista sintático, ele diz respeito à terceira pessoa. Então, quando você utiliza o você, a conjugação de outros pronomes utilizados tem que ser com relação à terceira pessoa. Ok? Você não estava na sala, eu te procurei. Dá a ideia de que é o tu, então você tem que conjugar com a segunda pessoa. Mas você, terceira pessoa. Então, se conjugar segunda pessoa, está inadequado. Quebrou o paralelismo sintático. Você não estava na sala, eu o procurei. Esse o é uma conjugação de pronome com relação à terceira pessoa. Ok? Procurei ele, por exemplo. Então, eu o procurei. Eu procurei ele é errado. O certo é eu o procurei. Aí é adequado. Vai embora, você está bêbado demais. Isso é inadequado, porque vai estar relacionado a tu, é a segunda pessoa. Você é terceira. Então você tem que manter o paralelismo. Vai embora, você está bêbado demais. Corrigi, terceira pessoa. Mantive o paralelismo, não quebrei a lógica da ação. Ok, gente? Finalizamos a teoria dessa aula. É uma aula de boa até, né? Macetinhos, né? Vamos resolver alguns exercícios? Sim, capitão! Então vamos lá. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal está empregado de maneira correta. Alternativa A. Este é um problema para mim resolver. Resolver é um verbo significativo, ele tem que ter um sujeito. Mim seria o sujeito dele. Mim jamais é sujeito. Mim não conjuga verbo. Errado. Entre eu e tu, não há mais nada. Lembra? Aí eu não estou trazendo a ideia de sujeito. Então, não deveria ser o caso reto. Deveria ser o caso oblíquo. Então, entre mim e ti não há mais nada. Seria o correto. A questão deve ser resolvida por eu e você. A questão deve ser resolvida por mim e ti. Ok? Para mim, viajar de avião é um suplício. Para mim, não, tá, gente? Só um exemplo. Para mim, viajar de avião é um suplício. Corretíssimo. Esse mim não está conjugando o verbo viajar. Certo? Por isso tem a vírgula ali. Ok? Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Quando voltei a si, não. Quando voltei a mim. Ok? Assinale a opção em que o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta da língua portuguesa. A imagem do país para si mesmo é satisfatória. Tá certo isso. Para si mesmo, ok, tá certinho. Levou consigo as mágoas da nação. Levou com ele mesmo, é uma ideia reflexiva. Olha, vou pular a C. Por que será, né? D. Para mim, violar as leis é inadmissível. É a mesma ideia do avião no último exercício. Certinho. E. Resolvemos discutir as questões para eu não ficar alheio às dificuldades dos fatos. O eu aí é sujeito do verbo ficar. Ok? Então tá certinho. Agora olha o C. Vim falar consigo sobre as violências recentes. Você percebe que é um diálogo. Então eu vim falar contigo. Ok? Questão 3 do ITA, ai meu Deus. Indique a alternativa em que há erro gramatical. Vou começar pela alternativa E, que eu quero, tá? Não haveria entre mim e ti entendimento possível. Certinho essa construção. Com eu estar doente, não houve palestra. Na verdade,
Seria melhor esse com o eu estar doente, ficou meio feio, mas tá certo. O eu aí, que eu análise é o eu, para o pessoal do caso reto. Tá certinho. Seria melhor se desenvolver. Isso aí é uma oração reduzida. Uma oração subordinada adverbial reduzida, causal, de função de causa. O certo seria como eu estava doente, não houve palestra. Olha a oração desenvolvida é essa. A reduzida é com eu estar doente. Fica até feio, né? Ele é contra mim. Estar aqui é crime. Ele é contra mim. Ok, tá certinho. Ele é contra eu estar aqui. Opa, coloquei um verbo. Então, o eu funciona como sujeito desse verbo. Então, tem que ser caso reto. Não vá sem eu. Não vá sem eu. Não vá sem mim. Beleza? Exercício subsequente. O termo em destaque exerce a função de objeto indireto, exceto em: lembrei-lhe a data de aniversário de sua mãe. Lembrei a ele, objeto indireto. Perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara. Dei na cara dele. Então, objeto indireto. Devido a problemas de saúde, proibiram-lhe que fumasse. Devido a problemas de saúde, proibiram-lhe que fumasse. Isso não é função de objeto indireto. Certo? Proibiram-lhe. Quem proíbe, proíbe algo de alguém. Ou simplesmente proíbe algo. Certo? Esse lhe, eu vejo aí, proibiram-lhe que fumasse. Eu entendo mais esse lhe como uma partícula que não tem uma necessidade. Proibiram que fumasse. Ok? Incumbiram-lhe que entregasse a encomenda. Objeto indireto, lhe. Com certeza pagou-lhe com bastante atraso. As outras são fáceis de você identificar com objeto indireto. A única que gera uma dúvida é essa alternativa C aí. Beleza? Exercício 5. Substitua os termos grifados pelos pronomes correspondentes. O diretor recebeu os alunos no auditório. Recebeu-os. Ok? Entreguei aos formandos. Entreguei-lhes. Encontraram a menina. Opa, som nasal. Encontraram na. Coloco N. Põe os livros na mesa. Som nasal. Põe-nos. Quero encontrar os amigos. Encontrá-los. Beleza? Exercício 6 eu não vou fazer. Exercício 7. É quase impossível enxergá-lo. Na frase acima, foi empregado corretamente o pronome oblíquo o, funcionando como objeto direto. A frase que não se completa com esse pronome o é: abracei-o com entusiasmo. Beleza, quem abraça, abraça alguém ou algo. Vi-o ontem na esquina da rua. Beleza, é o que tem que ser colocado aí. Felicitei-o pela aprovação. Certinho, felicitei-o mesmo. A ele devolvi o documento? Não, a ele devolvi-lhe o documento. É um caso de objeto indireto pleonástico. Então, alternativa D de dado. Exercício 8. Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos. Não, quem ajuda, ajuda algo, ou ajuda alguém, né? Ajuda alguém. Não o ajudou. Alguém é um objeto direto. Então, não é o lhe. Já escolhi a alternativa C. Então, o. Não o ajudou, nem pediu nada. Quem pede, pede algo a alguém. O nada é o meu objeto direto. Falta o objeto indireto. O objeto indireto é o lhe. Ok? Nem lhe pediu nada. Não o julgou ou não lhe julgou. Quem julga, julga alguém. Então, é objeto direto. Objeto direto é o ou é o lhe? É o o. Então, não o julgou. E nem quem condena, condena alguém por algo. Por isso, é meu objeto indireto. Condenou o quê? É o meu o. Portanto, alternativa A de amor. Exercício 9. Demos a ele todas as oportunidades. Vamos substituir isso? Vamos fundir isso? Demos-lhe. Senhor, não seria demo-lhe? O lhe não permite o sumiço do S. Lembra disso? Então, demos-lhe. Fizemos o trabalho como você orientou. Fizemo-lo. Estou substituindo o trabalho por o. Contraio, perde o S e coloca um L ali. Ok? Fizemo-lo, porque não estou envolvido com o lhe, então o S some. Acharam os livros muito interessantes. Quero substituir seus livros. Seria os, que é objeto direto. Só que termina em som nasal, então acharam-nos. Ok?
Exercício 15 agora eu quero fazer. Identifica a função sintática dos pronomes em negrito. Eu queria que você viajasse comigo. Eu é um sujeito. Que você viajasse comigo, você é um sujeito também do verbo viajar. O vencedor será ela. Seria melhor falar a vencedora será ela. Esse ela, olha o verbo de ligação antes, é um predicativo do meu sujeito. Ó tu, que é a razão da minha loucura. Olha o vocativo aí, né, gente? O futuro do país somos nós. Tá feia a coisa, né, do país. Futuro do país somos nós. Predicativo do sujeito também. Exercício 18 agora. Assinale a opção em que o pronome lhe apresenta o mesmo valor significativo que possui em uma espécie de riso sardônico e feroz contraía-lhe as negras mandíbulas. Não é um valor, não é um valor de adjunto adverbial, um valor possessivo? Olha a alternativa lá. A mãe apalpava-lhe o coração, apalpava o seu coração. É um valor possessivo. Aconteceu-lhe uma desgraça. Aconteceu uma desgraça a ele, objeto indireto. Tudo lhe era indiferente. A ele, objeto indireto. Ao inimigo não lhe rogo perdão, objeto indireto. Não lhe contei o susto porque passei, objeto indireto. Professor, por que passei? Porque separado no meio de uma oração significa pelo qual. O susto pelo qual passei, ok? Então todas desempenham a função de objeto indireto, menos a A, que é um valor possessivo, é adjunta de nominal. Portanto, é a A. Questão 20. Desta vez, compro-lhe a fazenda. Classifique sintaticamente o pronome pessoal. O lhe é o que aí? Não é um valor possessivo? Então ele funciona como uma adjunta de nominal. Do ponto de vista morfológico, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Só que, sintaticamente falando, ele é uma adjunta de nominal, porque ele traz uma ideia de posse. Então vamos ver a resposta. O verbo comprar é um verbo transitivo direto e indireto, admitindo dois complementos. A fazenda, como objeto direto, e lhe, pronome pessoal oblíquo, como objeto indireto. Esse pronome pessoal expressa no contexto o valor de posse. Então, sua substituição por outra palavra com igual valor, mantendo o mesmo sentido original, seria, desta vez, compra a sua fazenda, com o uso do pronome possessivo. Ele está falando que o lhe é objeto indireto. Não, né, gente? Está errada essa resposta. O lhe aí ele funciona como uma adjunta de nominal. Compro-lhe a fazenda, seria compra a sua fazenda. Eles entrou em paradoxo, o gabarito dessa questão. Sua substituição por outra palavra com igual valor, ele colocou, desta vez, compra a sua fazenda. O sua está especificando fazenda, seria um adjunto adnominal relacionado à fazenda, e não um objeto indireto. Então, o lhe é um objeto o lhe funciona como um adjunto adnominal, certo? Uma especificidade com relação ao nome, que é a fazenda. Ok? Pessoal, finish. Sugestãozinha de tarefa para vocês, o livrinho 2 já, capítulo 8, esses exercícios aí. Professor, é obrigado a fazer, vou dar visto? Não, meus amores. Vocês fazem se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem com vontade, mas saibam que essa aula de hoje cai bastante nos vestibulares. Então façam com carinho e amor no coração. Beleza? Um grande beijo, sucesso e aquele abraço.